No mais recente episódio do A Casa é Sua Podcast, tivemos o prazer de receber Delmir Davi Vaz da Silva, um especialista com anos de experiência em vendas e um profundo conhecimento sobre como conquistar resultados sólidos no mercado. Durante a entrevista, Delmir compartilhou valiosas lições que aprendeu ao longo de sua trajetória, destacando que, no mundo das vendas, o diferencial está em gostar de pessoas e criar conexões genuínas com cada cliente. Com uma abordagem empática e centrada no ser humano, ele explicou que vender não é apenas oferecer produtos ou serviços, mas compreender as reais necessidades dos clientes e oferecer soluções personalizadas que superem suas expectativas. Segundo Delmir, essa mentalidade é o ponto de partida para construir confiança e estabelecer relacionamentos duradouros. Outro tema abordado foi a importância de formar uma equipe de alta performance. Ele ressaltou que, para alcançar excelência, é fundamental que todos os envolvidos no processo, desde o atendimento inicial até a entrega do produto e o pós-venda, estejam alinhados e capacitados. A qualidade de uma equipe reflete diretamente na experiência do cliente e, consequentemente, nos resultados da empresa. Para ele, o segredo está nos detalhes, no cuidado e na atenção em cada etapa do processo. A entrevista foi inspiradora e repleta de dicas práticas, tanto para quem está iniciando no empreendedorismo, quanto para aqueles que já atuam no mercado e buscam elevar seu desempenho. Se você deseja aprender com um profissional que alia técnica, paixão e visão estratégica, este episódio é indispensável. Antes de começar o episódio, eu quero pedir para você que acompanha os nossos vídeos e não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, que mande para o seu amigo, porque quanto mais pessoas inscritas a gente tiver no canal, esse conteúdo vai passar para mais pessoas e mais conhecimento nós vamos agregar. Delmir, como que para você encontrar teu dom, tuas habilidades naturais, tua vocação, faz com que você possa ter um negócio próspero? Tenho certeza que essa é uma pergunta que quem nos acompanha vai adorar ouvir tua resposta. Muito obrigado pela tua presença. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês, né? Participar do A Casa é Sua e estar contigo, te conhecendo pessoalmente, é bem bacana, tá? Então, eu acredito que descobrir o que você faz bem é necessário para você alcançar alguma coisa. Eu acho que começa por aí. Descobrir o que você faz bem é necessário para se alcançar alguma coisa. É o primeiro passo, eu acredito. O que você faz bem? Primeiro essa pergunta eu me faria. O que você faz bem? E a pessoa talvez que está nos... Já vou começar te questionando. E a pessoa que está nos acompanhando, ela fica pensando assim, poxa, eu não sei o que eu faço bem. Como que... Você tem uma ideia de como descobrir isso? Primeiro desafio. Aquilo que você faz de maneira natural, que não é cansativo e nem pesado. Ah, muito bacana. Então, se você faz de uma maneira natural, ou seja, você não está precisando criar um grande esforço, e você gosta... Eu acho que é você gostar daquilo que você está fazendo. Isso é muito bacana, né? Por que dessa pergunta, né? Porque a gente conversou um pouco, eu conheço um pouco da tua história, e a gente estava falando que você criou um negócio que é a Iniformas, que hoje ela tem sucesso, trabalha com marcenaria, né? Talvez para quem não saiba, a marcenaria é quando você precisa criar, sabe, naquele canto, aquele móvel lá todo personalizado. É isso que eles fazem, né? A gente vai deixar o contato do Delmir e da Iniformas. Mas você descobriu isso ao acaso, né? Os teus dons, que a gente falava sobre... Qual que foi o teu... O que você acredita que seria a tua principal habilidade? Qual foi, assim, teu insight? Poxa, eu acho que eu tenho habilidade, facilidade em fazer tal coisa. Dizem que o homem não tem mais do que uma, né? Dizem, né? Algumas teorias dizem que a gente só tem uma habilidade, né? Certo. Mas a gente acho que vem algumas secundárias e terceiras, vamos dizer claro. assim. Então, a principal, que eu acho que é a essencial para qualquer negócio, é vendas. Comercial. E aí você descobriu que você gostava... Eu vendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Na verdade, eu vendo as melhores coisas. Exatamente. E aí, e a gente vai falar ao longo da conversa um pouco sobre isso, né? Como é que chegou na marcenaria. Mas o fato de você descobrir que você tinha um dom comercial mudou o jogo. Totalmente. Te fez sair... Acreditei, né? Acreditou no teu... Teve uma visão, né? É tipo, você se imagina naquele local. Uhum. E aí eu acredito que daí tem algo que você percebe que se você correr ou se você buscar conhecimento naquela área, você se desenvolve e alcança. E aí eu fui privilegiado porque, de maneira natural, como eu falei, a minha primeira lembrança de vendendo alguma coisa era quando era
tinha 8 anos, 7 anos, pegar tomate atrás de casa, colocar numa redinha, aquela redinha amarela assim, Sim. e ir nos vizinhos e vender. Conheço depois, a redinha amarela. Essa redinha, e vender jabuticaba, essas coisas. Então, eu acredito que eu nasci vendedor. Eu já tive uma negociação talvez lá antes de chegar e fecundar o óvulo. E tem uma história legal, né, Delmir? Por isso que a gente começou por essa parte, que você começou como CLT, né? Porque às vezes quem está nos acompanhando, eles ficam falando, pensam assim, poxa, Éder, você trouxe aí a pessoa que já veio de família, o outro que já começou a empreender, mas você começou CLT, com vendas. Com vendas. E lá você percebeu, poxa, eu tenho capacidade, é isso que eu gosto, é isso que me move. Eu entendi que ali eu estava limitado. Certo. E aí quando eu tive esse insight de que ali eu não ia ir muito longe, eu ia ser mais um velho ali, talvez reclamando que tinha alguns vendedores que estavam velho reclamando da profissão. Eu com 29 anos eu decidi sair. E aí encontrei, o primeiro desafio foi sair do local onde eu estava, porque estava bom. A segurança, né? E isso é uma coisa que é interessante, né? Você sair da sua zona de... Todo mundo ouve falar sobre isso, né? Vou sair da minha zona de conforto, né? E não ficar confortável. Procurar algo que te torne desconfortável. Porque estava bom. Bati as metas. Primeiro, segundo lugar sempre era meu. Tinha um bom resultado da época. Para mim já era o suficiente. Certo. Tinha uma certa liberdade no emprego que eu tinha porque eu atingi os resultados. Certo. E estava bom, estava excelente. E você era solteiro, casado na época? Na época já tinha casado. Já tinha casado. Então, vejam vocês, porque você pensa assim, poxa, mas eu tô tranquilo no meu trabalho, sou casado. E já tinha os 2 filhos. E já tinha 2 filhos, você tem 2 filhos. Acreditar, como eu falei. Tem que ter uma visão e acreditar que você consegue. O primeiro passo é esse. Se você for olhar as justificativas para você não sair de onde você está, você tem 1000. Muitas. E pessoas que vão dizer, mas para quê? Tem uma pessoa muito próxima minha que chegava, cara, você está bem, você está conseguindo um resultado bom, já cresceu aí dentro, já conseguiu, bate meta todo mês, ganhou prêmio. Sabe, todo mundo quer te dizer assim que está ótimo ali. Só que, às vezes, é aquela questão, aquilo que te trouxe uma visão não é o que os outros veem. Então, se você visualizou, é a sua. Então, quando eu coloquei a minha visão, até inclusive na época para o meu gerente, né, ele disse, não, cara, poxa, agora que você está se desenrolando aí, 6 anos de empresa, fazendo venda, todos os clientes te procuram. Eu tinha a habilidade de fazer os clientes que tinha mais vendedores, eles vinham, sentavam no sofá e ficavam me aguardando para ser atendido por mim. Então, eu dava resultado. Eu tenho uma coisa que é uma questão de perfil meu, por ser influente, eu não sou muito do horário regrado. Então, tipo, eu era às vezes o que chegava atrasado e o primeiro que ia embora. Mas eu batia a meta e vendia muito mais que os outros estavam ali. Então, essa habilidade fazia com que eu conseguisse o resultado muito rápido. Quando eu entendi isso e ali era um limitador, eu decidi sair. Eu lembro da história que eu me contei, que eu disse assim, eu não quero chegar aos 50 anos olhando e dizer assim, poxa, eu queria ter abrido o meu negócio, eu queria ter abrido o meu boteco. Eu não quero chegar aos 50 anos contando, eu vou preferir chegar aos 50 anos dizendo, eu abri o meu boteco, eu fiz o meu negócio. Não deu certo, mas eu fiz. Agora, eu não quero chegar aos 50 e ficar lastimando, reclamando por que eu não fiz. Então, essa decisão. E eu lembro na época que eu tinha um comparativo. Tinha um colega vendedor que era mais velho. E ele reclamava. Então, já estava velho, fez curso de... Não vou falar o negócio que ele fez lá. E nunca se desenrolou naquilo que ele realmente gostava de fazer. Era vendedor, vendia muito bem. E aí estava velho, naquele mesmo local que eu, e reclamava. E aí eu dizia assim, caramba... Tinha uma frustração, né? Caramba, se eu continuar aqui, eu vou ser esse cara daqui 15, 20 anos. E aí eu decidi sair. Tive, claro, desafios no começo ali, mas assim, eu acho que quando você tem essa visão, você vai romper. De algum jeito você vai atrair as pessoas que umas vão querer te segurar no lugar que você está e outras vão te impulsionar. E eu, na época, conheci outros empresários, que daí eu já estava começando a querer entender do negócio. E aí eu conheci um empresário do ramo de roupas, e aí trocamos uma ideia, eu fiquei super empolgado com a ideia que ele me deu. E aí vamos para cima. Começou, e isso é uma outra história que a gente vai conversar ao longo do tempo. Você, na verdade, não começou com marcenaria, né? Foi o acaso. Você atrai, né? Ou seja, você tinha o teu dom, a tua habilidade, né, que você viu da vocação, eu sei vender, né? E aí você começou num negócio, eu acho que é legal contar com a esposa, que a gente estava conversando, que era uma área totalmente diferente. Eu saí do CLT para vender lingerie.
para trabalhar com lingerie. E aí você comentava comigo que não tinha como você vender a lingerie porque ia ficar meio... Na verdade tinha. O desafio era o como. Como? Exato. Tinha desafios enormes. Um homem vendendo roupa íntima para a mulher. Para a mulher. Então, junto com a esposa, né? Eu acho que isso é verdade, isso. Assim, o desafio maior não foi vender para o cliente, para a cliente. O desafio foi vender para minha esposa, que eu estava vendendo para outra mulher. Entendi. E aí, quando a gente começou realmente a fazer o negócio, que eu tive tempo para estar dentro do negócio, eu era mal visto. E aí criou uma crise dentro do casamento, principalmente, né? E aí eu tinha que fazer uma escolha. Né? Se eu continuasse ali, eu perderia talvez o meu casamento. E aí, eu contei ali, essa é uma história bem simples. Isso. Ou você escolhe vender ou perder a esposa. Certo. Eu decidi ficar um pouquinho de fora. Como a gente estava falando da tua habilidade natural, minha habilidade era natural vender, o fato de eu ficar por lado de fora da loja. E isso é uma visão real. Eu estava lá de fora, aqui, e a loja ali, as pessoas passavam, conversavam, porque naturalmente o vendedor, e aí eu me gabava, né, do móvel, que eu fiz, os primeiros móveis da primeira loja foi eu que fiz. Vocês entenderam isso? Ele entendeu que a essência dele era vendas, ele saiu e foi trabalhar com lingerie, com a esposa, teve a dificuldade de não ficar na loja. Ele mesmo fez os móveis, a primeira loja, os planejados. No centro de Floripa. Ele mostrava isso para o pessoal como os móveis eram bacana e aí surgiu uma demanda. Que você só entendeu da demanda porque você gosta de vender. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu tenho dom comercial, não é o produto. Concorda comigo? Porque você mudou coisas totalmente diferentes. Vestuário, roupa, uma compra recorrente para móveis sob medida, que é uma compra que a pessoa não faz de uma maneira recorrente, né? E é de um ticket bem diferente. Né? Exatamente, ou seja, é muito, muito mais nichado, né? Mas tinha uma das partes do empreendedorismo que é mais importante, que é comercial, né? E gostar do que faz. Vocês já viram que essa conversa ela vai render vários insights, né? E para que a gente possa ter o nosso podcast, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E hoje é um dia muito bacana para nós, porque o nosso principal patrocinador sempre é o nosso convidado, que a gente chama de patrocinador cultural. Então, Delmir, muito obrigado pela presença, pelo teu tempo. Eu sei que o tempo é algo mais precioso que a gente tem, escasso, porque ninguém terá a capacidade de comprar e te devolver uma hora aqui do nosso papo aqui. Mas está sendo especial. Obrigado. Exatamente. Então, muito obrigado. Deixar o contato do Delmir e da Nova Formas. Então, se você precisar em algum momento de móveis sob medida, entre em contato com eles. E a gente está com um novo patrocinador, que é a Inovacom. A Inovacom, do Guilherme, ele já esteve aqui com a gente, né? Como ele está começando, a gente vai falar um pouquinho da história deles. Eles fazem a contabilidade de algumas das empresas nossas, fazem a contabilidade da Uniformas Móveis. Exatamente. Então, agradecer bastante aí o nosso patrocinador. A gente vai deixar o QR Code na tela aí se alguém quiser ter uma informação, quiser conhecer o trabalho deles. Isso, só observar aqui com o QR Code você consegue ler e entrar em contato. E o outro patrocinador é a Carol Group. A Carol Group, você já nos conhece, né? Eles estão desde o início. Eles são 4 empresas. É a Carol Cortinas, que é especialista em cortinas, persiana, papel de parede, todo. A Carol Decor, que trabalha com móveis soltos, tapetes, quadros. A Carol Imóveis, que é uma imobiliária que muitas vezes compra e vende produto e imóveis, né, e recebe através de produtos. E a mais recente agora é a Carol Reveste, que é uma importadora de pisos vinílicos. Essas 4 formam a Carol Group. Te agradece muito eles, porque o podcast é gravado sempre em endereços deles, né? Você que nos acompanha sabe que a gente grava em Florianópolis, a gente grava em Balneário Camboriú e em São Paulo, na Faria Lima, que são endereços. Então, muito obrigado aos 3 patrocinadores, o Intelectual, que é o mais importante, você, a Inovacom, que está começando com a gente, e a Carol Group. Mas a gente não está aqui para fazer merchan, né? A gente estava falando sobre encontrar a sua habilidade, o seu dom, ter um sonho e seguir ele. Não olhar os desafios, saber onde você quer chegar. Mas para isso, com certeza,
tem desafios, tem que ter propósito, precisa ter uma visão, precisa ter um compilado de coisas, né? Acho que a primeira delas é a paixão, né? A paixão. Eu acredito que você tem que se apaixonar por alguma coisa. Como é que você se apaixonou pelo produto de marcenaria ou você se apaixonou pelo comercial, pelas pessoas? Qual que você acredita que é a sua... Pessoas. Eu acho que o segredo do meu negócio que tem dado certo são as pessoas. Principalmente as pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Como eu falei, agradar, entregar algo que a pessoa diga uau. Aí você pode ter o produto que você tiver. Se o teu objetivo é esse, tá salvo. Agora, se você quer só ganhar ou só quer pensar no lucro que você vai ter com aquilo, você até vai, mas talvez não vá tão longe. Porque daí não tem essa paixão pela coisa que é mais importante, eu diria, as pessoas. Porque você não compra, vamos lá, você comprou um imóvel e você precisa mobiliar. Certo. A mobília, na verdade, ela é só MDF, madeira, mas ela tem um sentimento atrás, uma expectativa, um sonho, principalmente um sonho. A pessoa vai passar os momentos dela lá, né? Às vezes 6 meses, 1 mês, a gente ou sabe. A vida toda. Ou a vida toda. E às vezes as gerações, Às vezes é uma coisa que a pessoa sonhou bastante para conseguir. Com certeza. Então, quando ela conseguiu, às vezes, comprar o imóvel na planta, ela já... O próximo passo qual é? Pensar onde vai a mobília, como é que vai ser os móveis, onde vai ser a cozinha, onde vai ser o quarto. Isso. E aí, quando você entende que você tem que estar consciente do valor que você tem em relação ao que a pessoa espera que você entregue, aí tá valendo. Aí não é mais preço, é só o valor. Se você, a pessoa que sonha com algo e você conseguiu chegar e mostrar, hoje tem bastante tecnologia, muito, né? Você vai apresentar um projeto, antigamente ia com uma prancheta lá, tal, fazer um risco e o cliente meio que tipo, tomara que seja o que eu imaginei, né? Hoje não, hoje você porque eles literalmente tinham que imaginar, né? Porque era torcer que a marcenaria fizesse o que o que o cliente queria. Hoje não, hoje mesmo sendo marcenaria, a gente tem tecnologia para apresentar uma foto realista, foto render aqui, que o cliente praticamente vê o que vai ter. Então, lidar com isso e fazer com que o cliente sonhe, olhe para aquela foto e imagine aquilo, você dá esse valor, aí não tem preço. Essa é a grande sacada. Então, o grande objetivo meu, desde vender a lingerie, que era lá no início, era fazer alguma coisa que fosse algo a mais para os clientes. O ambiente onde a gente tinha feito a loja, a forma com que você ia atender, o carinho pela pessoa, faria com que ela comprasse. Eu, quando era vendedor do varejo, as pessoas sentavam e ficavam me esperando. Mas às vezes elas queriam conversar. E aí, como eu era a pessoa certa para conversar, um pouco de psicólogo, né? Dar aquela atenção. De ouvir, ou de falar também. Às vezes que o cliente queria ouvir, né? Claro. Exaltar o ego dele, talvez, né? Então, esse negócio de pessoa para pessoa, eu acho que foi o fundamental. E aí o produto são consequência. No Móveis Sob Medida, eu achei legal porque assim, você trabalha realmente com o sonho de pessoas. A pessoa, claro, tem aquele que só quer fazer um negócio, investir, tá tudo certo. Mas a maioria é um sonho de vida. E aí, quando você trabalha com sonho, eu brinco muito simples assim, se você for numa padaria, e vamos falar do sonho, aquele sonho com açúcar por cima, tu chega lá na padaria e o sonho tá dentro de uma vitrine bem bonita lá, tal, o cliente vem, dá água na boca, se encanta, tal, mas e se vem uma mosca voando dentro do vidro? Era o sonho, poxa, o meu sonho, eu queria, mas aí, na hora já deu é a mesma ideia. Se eu levar isso para o móveis, é a mesma lógica. Qual que é a lógica? É que o cliente, vamos dizer, criou água na boca pelo aquilo que você vai vender. Claro. Então ele vai pagar com alegria. Eu falo assim, ó, eu tenho praticamente zero de inadimplência nos clientes que a gente atende, porque eu criei uma expectativa e a pessoa tem desejo por aquilo. E aí o importante é entregar, né? Aí aquela questão que eu falei, o descuido do dono da padaria ou do operador ali deixou uma mosca entrar lá dentro. Já deu uma outra visão para o cliente. O cliente vai levar, será que é bom? Entende? Então acaba que se você tem essa visão do teu negócio e que todos que você tem lá no teu time tem essa mesma visão, hoje no meu negócio, essa mesma ideia de agradar o cliente, de atender o cliente que a gente tem, ela começa por mim,
ela é atendida por toda a minha equipe de comercial, quem faz o projeto, o gerente que depois acompanha e o montador lá na ponta, ele faz o mesmo tratamento. Tanto que, se olhar as resenhas que a gente tem ali, você vai ver que os elogios, eles não são só para o comercial. O elogio, ele está lá na ponta, no montador que foi montar lá. São muito simpáticos, são muito queridos, são muito prestativos. Então, essa ideia de atender bem, não importa o produto. Pode ser o sonho da padaria. Se você atender bem. Quem de nós não gosta de chegar lá, claro, além do sonho estar ali e dar água na boca e o atendente atender com um sorriso? Essa é a ideia. Então, não faz todo sentido. Eu não me importo tanto com o produto. Claro, agora eu já tenho um produto e ele já deu certo. Me importar com você, me importar com a pessoa. Se eu me importei com você... Porque se você entrega, né? Você está falando uma coisa bem legal, né? Que, tipo, na paixão, né, Delmir? Porque se você entrega o que ela quer, o sonho dela, além de ela ficar feliz, ela vai falar pro outro, né? O melhor negócio, né? Melhor propaganda, né? Melhor marketing. Isso, é a boca a boca. E a gente sabe que não é fácil. E a pessoa só faz quando realmente ela se sente encantada, né? Porque você não... dificilmente você vê a pessoa comentando, fiz algo que, eu achei que era bom, ok. Não, ela vai falar se ela realmente gostou, se ela realmente viu diferença, se ela realmente viu o valor, né? Uhum. E isso que você falou. E como é que você faz para passar essa paixão para a tua equipe? Como é que você faz para passar essa paixão para as pessoas que trabalham contigo, para fazer com que o teu time, porque você falou uma coisa interessante, porque às vezes você que está começando, às vezes você já está no processo, às vezes você já está no processo e às vezes você não está mais na operação, você já está um pouco chateado, talvez o time não está passando o que você gostaria de que fosse, né? Como é que você faz isso para que essa cultura de servir, de entregar o melhor, ela se difunda? Primeiro você tem que falar, né? Eu acho que a parte mais importante é a comunicação. Se você vai contratar um colaborador, você já tem que entender quais são os princípios dele e deixar claro quais são os teus ali. Quando você tem um alinhamento disso, aí você alcança o resultado que você espera. Claro, vem meio que bruto às vezes. Você vai pegar um colaborador ou alguém que veio, comprou a tua ideia de trabalhar com você, e ele veio meio... não tem muita noção, mas tem talvez aquela visão. Como eu falei no começo, tem uma visão. E aí você lapida. Como que a gente vai lapidar esse colaborador, esse parceiro que está no teu time para entregar a mesma entrega? Modelando você. A maioria tem que se inspirar em alguém, então você vai ter que ser uma referência. E no negócio, a gente tem esse papel de transmitir. Todo o negócio, eu acredito que lá na ponta, o último colaborador que te atendeu, ele reflete o dono. Então, se o dono tem aquela visão, pode ter certeza que lá na ponta, o colaborador, o último, vai transmitir. A não ser que ele não comunique, que ele não tenha uma cultura dentro da empresa dele desse valor. Então, eu faço reuniões toda semana de alinhamento e reuniões com o time todo e eu trago essa ideia. Tanto que no uniforme que a gente tem, só para você ter uma ideia do valor que eu tenho, que a gente, quando vai entregar algo para o cliente, a mesma ideia do sonho lá da padaria, é que a gente vai no ambiente mais íntimo do cliente. A gente vai dentro do quarto, dentro do banheiro do quarto, dentro da suíte do quarto. Claro. Então, é respeito, você não vai ouvir qualquer música. E eu, tendo essa visão, eu consigo entender assim que eu precisava criar ferramentas para me ajudar nisso. Então, os meus colaboradores, eles têm calça e camisa com o dia da semana. Por quê? Não vai trabalhar amanhã com a camisa de hoje. Não vai trabalhar na terça-feira com a camisa de segunda. Por quê? Soa, transpira, claro. Tal. E às vezes na correria chegou em casa, não vai botar a mesma camisa de ontem. Chega lá no cliente, qual que é a impressão? Tem um ditado que diz que é a primeira impressão que fica, mas a segunda também fica. A terceira fica. E a última é pior. Exatamente, então, porque não tem como ter mais uma, né? A última acabou. Tem que sair. Tem um ditado que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, às vezes, esse sair lá da casa do cliente, ela tem que sair com chave de ouro. É o sonhinho bem embalado, né? É o sonhinho na embalagem certa. E chegar lá no caixa, ainda na hora de pagar, a atendente do caixa dá aquele sorriso que você sai louco de vontade de comer. E você falou algumas coisas, né? Algumas frases que por um tempo elas parecem ver, elas são verdades até um ponto, né? A primeira impressão é a primeira que fica show. Mas se a última não for excelente, pior.
Porque... Diz um ditado, né? Que uma pessoa feliz, ela vai falar para mais 5. Uma pessoa infeliz, olha, se tiver 100, ela fala. E você falou uma coisa bem legal. Eu vou bastante para São Paulo e eu adoro as padarias de São Paulo. Por mais que eu tô aí emagrecendo e tal. Obrigado, Michele. Como que é a padaria de São Paulo? Normalmente é muito parecida, é grande. Então você entra, você vai ser atendido e eles normalmente têm quem cobra lá na saída, sabe? Porque como é uma cidade de muito movimento, a gente fica na Zona Sul ali, então quase todas, não importa se ela é mais bacana ou o modelo é meio parecido. E você tem toda a razão, porque não adianta você entrar e ir lá comer, tudo lindo, maravilhoso, na hora que você vai embora, vai pagar, a caixa, ela é... Acho que é uma soma, né? Isso, e você falou uma coisa interessante. Aí nós não temos essa racionalidade. Ah, não, mas é só a pessoa que está cobrando, não foi quem me atendeu, não foi quem me serviu a refeição, mas é a padaria. É a visão sua Você tem razão nisso. Trazer essa visão, eu acredito que como empresário, como empreendedor, para os colaboradores que fazem parte e entender que é um time, que um passa a bola para o outro fazer o chute de gol. Isso é importante. Então, eu alinho isso tudo. Eu falo que tem 3 pilares bem importantes para qualquer empresário ou empreendedor dar certo. Ele precisa ter um bom fornecedor, ele precisa ter um bom time e ter excelentes clientes. Eu digo, os melhores clientes que existem eu tenho. Cada cliente que você entra na mesa, você é o meu melhor cliente. Eu atraio esse tipo de público, porque como eu tenho essa visão desses 3 pilares, eu preciso do fornecedor, que é importantíssimo, eu preciso do colaborador que esteja alinhado com a ideia do time, e eu preciso do cliente também, porque tem aquela questão assim, o cliente tem sempre razão. Na área do móvel sob medida, é bem desafiador que o cliente tem sempre razão, porque ele não é especialista. Aí eu quero um negócio de tamanho tal, de largura tal, da altura tal. Olha, não tem matéria-prima para produzir isso, então ele não tem sempre razão. Isso. Então, assim, eu tenho os melhores clientes quando eu consigo demonstrar para ele que o produto que eu vou vender vai funcionar, ele é belo, tem qualidade. Então, essa soma desse ingrediente faz um bolo bonito. E que você tem a melhor solução uma vez o Roberto Justo já falou sobre isso, que o cliente realmente ele sempre tem razão enquanto ele tem razão. Até que ele não tem mais. Porque claro, e isso não é porque o cliente, porque nós somos clientes também. Eu sou cliente, você é cliente. Quantas vezes isso já ocorreu comigo, deve ter ocorrido com você, né, Delmir? A gente chegou em algum lugar e a gente queria alguma coisa que aquele lugar não tinha, certo? Às vezes a gente fica chateado, mas se pensar racionalmente, a gente não deveria ficar chateado, concorda comigo? Ele não tinha, tá tudo certo. Não era o produto dele, não era o foco dele, não era o propósito dele, mas nós, seres humanos, né, temos a querer acreditar. Não, o cara tinha já que eu vou pagar. Isso, não, porque eu tô aqui na padaria e tal, ele tinha que ter, sei lá, pão não sei das quantas, o sanduíche, enfim. E isso que você falou é interessante. Então, para você que nos acompanha, né, e quer empreender, o Delmir está passando uma coisa muito legal que é de cultura mesmo. E que você transmite a cultura. É algo que era seu, que você passou para os demais. Se você não tivesse isso, não adianta você só falar isso se você não faz na prática. Porque em algum momento teu time vai ver, não, mas espera aí. O Delmir, ele diz que tem que fazer isso, e ele vai na casa do cliente, vou usar o exemplo que você falou. Ele não faz bem exatamente o que ele falou para nós. O que vai acontecer com o time? É incoerência daí, né? Não vai fazer talvez durante um tempo, mas... E se fizer, porque talvez quer manter o trabalho, mas não vai fazer de coração, né? E as pessoas percebem. Cada vez mais eu percebo isso, que as pessoas percebem quando a gente fala muito sobre... Eu faço alguns trabalhos com o João Kepler, a gente fala muito sobre servir. Que eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para servir, estou aqui para te resolver um problema, para te facilitar a vida. Se eu não conseguir fazer isso, tá tudo certo, muito obrigado. E normalmente quando você faz isso, você consegue o melhor cliente. Consegue o melhor colaborador, você prospera. Né? O intuito é falar do negócio, eu vejo da seguinte forma, o lucro é o principal, o mais importante, mas pensar que ele é importante para o time, não para o dono só da empresa.
Quando eu trago essa ideia para o colaborador, que ele é importante tanto quanto o meu cliente, também o meu fornecedor, todos são importantes. Não tem como eu chegar no resultado sem eles e entender que, como eu falei, assim, encantar o cliente pela padaria, eu também tenho que encantar o que faz o sonho. Claro. Para ele fazer aquilo com carinho. Então, eu acredito que, assim, que qualquer um que queira empreender, se tornar um empresário, ele precisa formar um time. Porque sozinho não vai conseguir chegar muito longe. Vai ser só um empresário, né? Vai comprar um emprego. Claro. Agora, se ele tem a habilidade de vender uma ideia, vender essa ideia para o time, aí dá certo. Então, assim, eu tenho pessoas no meu time que, se eu sair de cena, a pessoa que vai conversar com ele está achando que está falando comigo. Porque eu treinei a pessoa, ensinei a pessoa, fiz a pessoa andar comigo, fiz ela admirar aquilo que eu faço, para que ela faça igual. Então, hoje, com esse trabalho, eu consigo ter pessoas que já fazem exatamente o que eu faço. E quando termina um atendimento, quando termina uma venda, eu já, logo depois eu participo, eu faço um feedback com o time que participou daquele dia. A gente precisa melhorar nisso aqui, vocês estão de parabéns nisso, a gente pode fazer um pouquinho diferente nisso. Então, essa visão, ela vai expandir. E aí eu posso ir replicando, porque se eu não tiver essa visão de negócio, o negócio vai morrer comigo. E eu não quero. Eu criei algo, um produto que é bom, de qualidade, e que eu quero que ele se perpetue. E como é que eu vou perpetuar ele? Criando outras pessoas que pensam como eu. Então, ninguém vai ser igual. Uns vão aperfeiçoar aquilo que eu comecei. Tem gente no meu time, eu falo do meu gerente, ele é melhor do que eu. Ele faz uma entrega melhor do que a minha. Então, assim, ele pegou aquilo que eu já tinha, juntou com os talentos dele, daí a gente volta para a vocação inicial, exatamente, que é o assunto, e ele se torna melhor. Então, lá no final, ele faz melhor do que eu faria. E é esse que é o que tem feito a fórmula do negócio tá dando certo. E isso é muito bacana, né? Quando a gente entende que encontrar e formar pessoas que são melhores vai fazer com que o negócio, né, e o time cresça e evolua, né? Ele mude de patamar, né? Tem alguns conceitos que eu tenho, assim, que daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. De fato. Então, tem uma frase que eu não sei qual é o autor, ou se é uma frase popular, que diz assim que dessa vida você não leva nada do que você tem, mas vai entregar tudo que você fez. É uma frase interessante para você pensar. Eu posso adquirir coisas, posso adquirir casa, carro, negócio, empresa. Muitas coisas. Não vou levar nada, nem a roupa do corpo. Alguém vai te vestir, vai te colocar, né? Agora, tudo que você fez, você vai entregar. Então, olha só que existe um peso bem pesado sobre mais do que ter, é o como fazer. Então, eu trago essa ideia e eu acredito que empresa é necessário, o empreendedorismo é necessário. Nem todos têm a mesma vocação, né, para ser vendedor ou ser um empresário, claro, mas cada um faça bem feito. Eu, voltando lá para a época que eu era CLT, eu nunca fui CLT de verdade. Eu tratava os meus clientes, a forma com que eu trabalhava, como se eu fosse. Eu falo uma coisa que eu tinha uma liberdade do próprio gerente, que ele fazia ele trocava de senha, né, porque tinha alguns limites, ele fazia um rascunhozinho e me entregava. Então, assim, eu já tratava o meu cliente, eu já fazia como se fosse meu. E acredito que qualquer pessoa que tiver o interesse genuíno de fazer bem feito, o que estiver fazendo não importa, porque você não vai levar o que você tem. Eu posso ter uma Ferrari, melhor imóvel. Não vou levar. A gente teve agora o Silvio Santos, né, que é um cara incrível, uma inspiração pra gente, né? Que foi? Levou alguma coisa? Não. Agora ele vai entregar tudo que ele fez. Ele fez grandes coisas, inclusive a gente tá falando dele, né? Que é um cara que inspirou muita gente. Exato. E isso é interessante, né? Porque quando a gente fala de empreender, você consegue empreender também em outro negócio, dentro de outro negócio, de alguém, né? Crescendo. No comercial tem uma facilidade maior ainda, porque normalmente você tem um variável na maioria dos lugares comerciais. Então eu costumo dizer que você trabalha com comercial em algum lugar, cara, você é um empresário que não tem todo o ônus, você só tem o bônus. Por quê? Porque se tudo der errado, você vai receber igual. Num negócio de verdade, onde você aponta na N formas, se durante esse ano, claro que isso não vai ocorrer se você não vender,
você vai ter o ônus. Exatamente. Você pegar fogo, quem responsabiliza é ele. Exatamente, E muitas vezes isso é uma coisa que talvez a pessoa enxergar, porque você sempre pode olhar pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? E infelizmente no Brasil tem-se uma mentalidade que muitas vezes é muito mais fácil criticar do que elogiar, do que aplaudir. Eu já vi assim gestos, a pessoa tá alguém na rua lá sei lá, qualquer coisa. Claro, uma pessoa jovem pode trabalhar, mas sei lá, uma senhorinha, já presenciei isso, de 80 anos, pedindo como que ela vai fazer gerar dinheiro com 80 anos? A gente vai ficar julgando o passado dela, porque a pessoa doou e, mas não devia fazer isso. Eu sou totalmente a favor de trabalhar, mas naquela condição não tem mais como. De repente, se é um moleque, é um cara de 20, 30 anos, cara, te consigo trabalhar, se quer. E às vezes ele não quer, né? Eu tenho essa visão, para falar assim, às vezes você comprar uma cesta básica e entregar para alguém carente é muito mais fácil do que você abrir uma empresa. Com certeza. Só que a dignidade que você dá, porque claro. Existe um desenho de que assim, existe um vilão, né, o empresário, o empreendedor, isso. E ele tá com, sei lá, um cajado isso. E tem os empregados. Na verdade não é assim, é um trabalho necessário para a sociedade ter empresários. Quanto mais empresários de boa qualidade, empresários que entregam serviço de qualidade, melhor é a sociedade. Então, se eu tiver os melhores produtos, se eu tiver pessoas empenhadas, trabalhando, eu vou ter menos assalto, vou ter menos pessoas usando droga, eu vou ter pessoas ocupadas. Então, assim, quando se extingue, quando se limita, e a gente sabe que no Brasil é desafiador ser empresário, empreendedor, você está cortando o principal, que é a oportunidade da pessoa chegar, errar no outro, vamos dizer assim. Eu errei, os principais erros que eu cometi foi dentro da Ponto Frio. Certo. Lá eu aprendi a lidar com um cliente que eu não entreguei aquilo que eu esperava, certo. Mas ainda não era o meu negócio. Certo. E eu já sabia como é que eu tinha que resolver. Então, assim, você erra com o do outro primeiro. Então, assim, se todos virassem empreendedor ou empresário, não existiria nada de mal. É claro que nem todos, porque todos vão ter que ter um processo dentro de um negócio para daí chegar lá. Mas vamos pensar assim, se eu não tivesse hoje os colaboradores, e se cada um deles fosse um sócio, e que cada um fizesse tão bem quanto eu faço, qual o tamanho que eu teria? Exato. E uma coisa que é legal, né, quando você cresce e que as pessoas não pensam, porque quando o teu negócio prospera, e são a tua equipe que faz prosperar, no começo você prospera as pessoas. Você falou que você tem um gerente que faz, eu imagino que ele deva ter uma remuneração bacana. Lá quando você começou, com certeza absoluta, você não podia talvez ter esse posto com esse valor. Isso que eu falo pro nosso time, um dos times, sei lá, a gente tem 80 colaboradores, um dos negócios, fala assim, cara, a gente precisa virar isso 80 a 160, mas depende de vocês aqui. Num dia foi 2 famílias, no outro dia foi 3, 4 e assim sucessivamente. Então, se você fizer por você, pela sua família, automaticamente você vai estar beneficiando outros, porque gera renda, gera produto, e a economia, né, ela precisa disso para girar. Todos precisamos, o país precisa. Mas voltando para isso, a primeira pergunta ali, que daí aquela questão assim, é vocação, é talento, é habilidade, é dom natural. Aí a gente está falando de empreendedorismo, empresário, mas se a gente falasse de pessoa, certo. Porque assim, se você faz o que gosta, e eu descobri, por exemplo, eu tenho um colaborador que eu contratei ele era vigilante, trabalhava 7 anos de vigilante. E hoje ele é um excelente montador para mim. Eu fiz perguntas para ele. Cara, o que tu gosta de fazer? Eu fiz uma cabeceira lá em casa, tal. E o que tu faz? Eu sou vigilante. E aí, tu gosta? Cara, né? Então, e aí eu perguntei, quanto você ganha? Tanto. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma aposta contigo. Eu pago o mesmo salário que você ganha 7 anos lá para você começar a trabalhar para mim sem saber nada. O que você acha? Esse cara vai fazer 4 anos trabalhando para mim. E é um excelente montador. Então, assim, é você se perguntar primeiro o que eu faço bem feito, o que eu gosto de fazer. Ele já gostava de fazer, ele já fazia a ferramenta. Tinha habilidade manual ali, que então, é uma coisa que é precisa. A vocação ou o talento. Ou o talento, né? Então, o artesão, aquele que se realiza fazendo alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente é cobrado e a estar em determinados lugares ou num tamanho que às vezes a gente nem deveria estar lá.
Porque a gente foi obrigado, pedido. Eu tenho um exemplo que eu fui fazer um curso no Sebrae, logo no começo ali para entender de empresa, né, do meu negócio, e um dos instrutores falou um exemplo de um homem que vendia biquínis na praia. Ele colocava, a esposa dele fazia em casa, ele colocava um cabo de vassoura, botava biquíni lá, biquíni cá e ia andar na praia. Vendia os biquíni. Lá ele encontrou um consultor do Sebrae. E aí o consultor veio, mas olha, seu biquíni bem feito, tal. Trouxe uma ideia para ele do negócio e convenceu ele. Não, vamos expandir. E aí ele expandiu o negócio. Ele começou a vender, teve lojas, cresceu e virou gigante. E em certo momento o empresário estava meio tipo desiludido, não estava muito legal. E ele decidiu vender tudo. E aí o consultor, mesmo consultor que desde o começo, mas como? Eu vou trazer aqui teus números, aqui tá os dados, tá excelente, tá? Ele disse assim, sabe de verdade o que eu gostava de fazer? Colocar o cabo de vassoura e passar o dia inteiro andando na praia. Nem era vender o biquíni. Entende? Às vezes nós somos cobrado, comparado, exigido, vai para cima, você tem que alcançar um determinado estado, mas se pergunte o que você gosta de fazer. Se é de verdade onde tu quer chegar, né? E aí, outro dia, claro. Tem N exemplos, mas tu vai encontrar exemplos de pessoas que tinham, trabalhando 80, eu conheci um, não de 80, mas eu conheci um senhor, que ele tem 82 anos, que ele trabalhou 59 anos na mesma empresa. 59 anos, é muito tempo. É muito tempo. Mas vê, esse cara é feliz. Aí, assim, é que às vezes tem que empreender, tem que abrir um negócio, tem que vender. Empreenda dentro do negócio que você está. Claro. Se você trabalha para alguém, trabalha numa empresa, faça bem feito lá. E aí, assim, eu creio num Criador, num Deus, aí cada um tem a sua fé, que, assim, mais do que eu sendo o patrão, mesmo eu sendo o empresário, te olhar, existe alguém que te vê o tempo todo. E lembre-se daquilo que eu falei, você não vai levar nada que você tem, mas vai entregar tudo que você faz. Se você estiver fazendo genuinamente, com verdade, e existem aí dados que um colaborador bem motivado, ele entrega 80% da sua capacidade, a média entrega 30%. Então imagine, se você vai entregar, quando você for embora, tudo que você fez, você só entregou pela vida toda 30%, entregue 80%, então, né? Não vamos ser tão exigentes e pedir 100% do colaborador, ou entregue 80% da tua capacidade, aonde você estiver, aonde você for fazer. Se você vai ser pai, seja um pai 80% pelo menos, né? Seja um filho 80% que ama a mãe, seja um marido 80%, né? Claro. Tenho certeza que tem mulheres aí que iriam ficar muito felizes de ter um marido que desse atenção 80%, trouxesse convidasse ou levasse para passear, um marido na média de 80%. Claro. Então, assim, seja na vida onde você for. E aí eu volto lá no começo, vocação é você entender aquilo que você faz bem feito. Se você entender que isso vai bem feito, se você às vezes, essa cobrança até, marido tem que fazer, a esposa, veja quem tem melhor habilidade dentro de casa. Às vezes a esposa ela é melhor de comunicar e o marido é melhor de fazer. Claro. E aí em qualquer lugar, faça bem feito. A gente está vivendo uma enxurrada de informação, né? A gente tem aí hoje um monte de possibilidades, um podcast aqui está trazendo informação, e que as pessoas às vezes estão perdidas. E querendo tentar se achar qual é o propósito da vida. Entender que, assim, o simples, o que você gosta de fazer, é o certo. E aí se pergunte. A questão não é eu perguntar para você o que eu devo fazer, é perguntar para mim mesmo. É uma pergunta de 1 milhão. Qual que é a pergunta de 1 milhão? Para esse senhorzinho lá que faturou bilhões, fez o negócio de lingerie dele, de biquínis grande, a pergunta de 1 milhão dele é: o que você é feliz? Minha felicidade é... Entende? Andar na praia. Isso é muito legal, porque e você tem toda a razão, porque muitas vezes você quer ser o que não é, o que você não é, o que você não tem habilidade. Já pensou se todo mundo fosse olho? Exatamente. Se todo mundo fosse cabeça? Aí às vezes o pé quer ser cabeça. E aí, faz sentido? Aí vive uma vida frustrada, vive uma vida... Não é o que era para ser. Claro. Se entender quem você é, eu acredito que é a principal pergunta. E eu acho que existem aí dois tipos, né? Que eu acho que são coisas bem legais para o empreendedor prestar atenção. Aquele que acha que não tem habilidade nenhuma, ele tem. Com certeza ele tem um motor de potência. E aquele também, que eu falo que você estar no auge aqui do não acreditar e também a soberba. Você achar que você faz melhor e que você... Tudo é o teu motor de... Não é. Tem que aprender. Eu acho que é esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que quando você não acredita, não vai funcionar.
Mas se você acha que é melhor do que todos, é melhor que todos, tome cuidado. Isso é o ego, né? Isso, porque a soberba... Ela te derruba. Exatamente. A gente tem exemplo de empresas grandes, a Kodak, né? A Kodak era uma empresa que dominava, eu lembro do filmezinho que tu abria e queimava, lembra? Kodak era top. E aí o que aconteceu? Eles se fecharam, não, tá entrando a tecnologia, não, a gente tem que cuidar do nosso, a gente não, né? Foi embora. Entende? O orgulho, o empresário bem-sucedido, a maioria dos que eu conheço que são bem-sucedidos, eles têm a humildade de aprender. Claro. E essa é uma pergunta que já me fizeram, e vamos ver se acontece com você muitas vezes. Ah, mas como é que você criou isso? Normalmente eu falo assim, olha, eu tive um pequeno insight e com dicas e apontamentos de várias pessoas, você monta lá o quebra-cabeça, o jogo. E aí tá. É exatamente assim. Você não monta só... Cada um deu... Entender que você não está sozinho. E que você não precisa carregar tudo. Eu acredito que seja isso. Dividir isso e entender que... eu acredito que a solidão, o estar sozinho em qualquer coisa, né? O empresário bem sucedido, vamos dizer, no negócio, mas solitário, pode chegar no final e você ter um resultado muito ruim. Então, equilibrar isso, né? Eu acredito que, quando eu falo equilibrar, eu trago uma visão minha que é aquele que passava, às vezes, na televisão, né? Que era uma corda de um prédio para o outro, né? Uma vara caminhando ali. O cara não pode dar bobeira. Equilíbrio o tempo todo. Na vida é isso. Se você der bobeira e desequilibrar, o ego for mais alto, ou humilde demais, que daí começa a querer, né? Aprenda, mas não bota nada em prática, né? O cara que sabe tudo, mas nunca bota em nada de ação. Ele se formou, daí teve doutorado, pós-doutorado, e vai morrer se formando e não fez nada. Então, esse desequilíbrio vai te matar, vai te fazer cair. Então, achar o equilíbrio na vida, em tudo que você faz, e fazer genuinamente, de verdade, bem feito, é que vai fazer você ter sentido. Por que a gente alcança o que alcança? Por que a gente quer o que a gente deseja ter? Entende? Então, isso é uma questão intrínseca de cada um. Se perguntar lá dentro, o que te incomoda? Porque, às vezes, a gente quer cobrar do outro e exigir uma coisa que é uma cobrança minha. E você tocou num ponto que eu acho que é muito legal. Normalmente, o que te incomoda é o que você precisa. Eu vou falar uma coisa bem pessoal minha aqui, que eu tenho um menino e uma menina. Meu menino tem 18 anos, Christian. Ele tinha alguns desafios bem enormes. Assim. Eu entendi, fui atrás de alguns cursos para entender isso. E um dia eu estava na minha casa e entrou uma amiga, que é bem próxima a nós, e ela viu o meu filho sentado no sofá, e ele falou, ô Davi, né, que meu nome é Delmir Davi, ô Davi. Aí eu estava numa outra posição, olhei para ele, caramba, parece eu mesmo. Só que daí, naquele insight, eu disse assim, por isso que eu cobro tanto o meu filho. Porque tudo aquilo que eu tenho de desafio dentro de mim, eu vejo nele. E a minha cobrança, na verdade, não era com ele, era comigo. Mas eu tinha que expor para fora. Então, às vezes, como pessoa, a gente cobra, exige dos outros, mas é uma coisa que é nossa. Eu quero que você faça isso. Mas, caramba, o cara não está fazendo errado. É que você não aceita ser diferente. Entende? Então, esse desafio de você olhar para o outro e não cobrar ou não criticar e saber que todos nós temos talento. Claro. Volta ao início da nossa conversa aqui. É empreendedorismo? Vale para tudo. Você vai casar e empreender. O primeiro negócio de sucesso de um homem com uma H aí de honrar, né? Sim. Qual que é? É o casamento. Exato. Se ele não faz o casamento dar certo, ele pode tentar vários negócios. Ele vai sair de um, vai para outro, vai para outro, vai para outro e vai à falência, todos eles. Então, o primeiro negócio é o casamento. Então, se você entende sobre você, um dia a gente viu um vídeo que o cara, na hora de dizer o sim para o padre, né? Era para dizer sim para o casamento, sim. Vai ser fiel. Ele disse, não, eu não vou ser fiel a ela. Todo mundo, poxa, vou ser fiel a mim. Se eu for fiel a mim, naturalmente ela vai ter um marido fiel a ela. Agora, se eu não for fiel a mim, não vou ser fiel a mais ninguém. É isso. E muitas vezes a gente está falando sobre coisas simples. Sim. Concorda comigo? Que fazem a diferença entre quem consegue ir mais longe e quem não consegue. E muitas vezes eu percebo que no mundo do empreendedorismo, principalmente quem está começando, ele tenta encontrar o que eu chamo da mosca branca.
Eu acredito que não existe trabalho. Isso. Bilhete premiado? Isso. Não. Qual que é o melhor negócio para mim, que quero começar, que não tem de... Tudo vai dar trabalho. Tudo. Primeira coisa que você precisa saber. Exatamente. E de repente até exista um melhor negócio naquele momento, mas se não for nas tuas habilidades, como você mesmo disse, você não vai conseguir executar. E existe uma coisa que eu entendo assim, ó. Nenhuma semente, ela por si só dá fruto. Ela precisa passar por um processo. Esse processo primeiro é explodir lá, né? Lá dentro da terra. Sim. Depois crescer. Depois dar fruto. Isso. Às vezes tu pega um negócio aqui, né? Pirâmide. Puf, tá dando fruto. Não tem raiz nenhuma, amigo. Isso. E aí, assim, a gente está vendo uma geração agora que os adolescentes, os jovens estão assim procurando a galinha de ovos de ouro, né? O bilhete premiado. Em um ano ficar multimilionário. Tem algumas exceções, mas assim, quanto tempo perdura isso? Isso vai ser bom? Isso vai ser bom, às vezes, se a pessoa não passar pelo processo. Existe eu não lembro qual que é o experimento que foi feito, mas num deserto foi construído uma redoma, e lá dentro eles fizeram um jardim muito bonito. O jardim tinha árvores, tinha... Assim, era encantador. Dentro lá tinha tudo. Passarinhos, tudo era muito lindo. Dentro de um jardim, uma redoma protegida. O que aconteceu? Num dia para o outro, quando eles chegaram, todas as árvores estavam no chão. E os cientistas que tinham abrido aquilo lá, nossa, por que? Tudo muito belo, tudo... O que eles foram analisar? As árvores não tinham raiz. E aí eles foram identificar isso na natureza, nas montanhas, onde tinha as árvores, tipo que uma montanha não tinha nem assim, a árvore estava lá, né, e estava firme. Quanto mais desafiador foi aonde a semente foi semeada e ela suportou o processo, aguenta a tempestade, aguenta tudo, porque ela passou pelo processo e cada vez que o vento empurrava ela criava uma raiz para um lado para aguentar aqui, empurrar para o outro. Quando vem... Eu não consigo imaginar. Tá preparado. Eu não consigo imaginar. E uma outra coisa que falou que é bacana com a semente, que você colocou na semente, então ela precisa explodir. Só que só ela explodindo não é o suficiente. Aí ela precisa estar num clima e num terreno propício. Você colocar alguma coisa do frio no calor, não vai funcionar. Concorda comigo? Você colocar algo do calor que é muito simples. Que aí eu acho que entra no dom ali, na habilidade, né? O que você sabe fazer? O que você faz bem feito? Ou o que você gosta de fazer, né? Eu quero, hoje em dia, quero ser influencer, quero trabalhar. Você gosta de falar? Você sente vontade? Seja autêntico. Não... Vai ser mais difícil. Seja autêntico. Eu acredito que hoje tem muita cópia, né? Tem que ter autêntico. Se você for autêntico naquilo que você é, a primeira pessoa que realmente conectar contigo vai se encantar com você, se você for autêntico. E essa vai passar para outra. Então, assim, e aí vai criar o que a gente chama da rede ali, da comunidade, né? Nenhum negócio ele se sustenta sem uma cabeça forte, sem uma cabeça preparada. Então, assim, qualquer pessoa que você vê hoje, seja grato em dizer assim, caramba, aquele empresário se deu bem, está sendo um sucesso, tem tantos empregados. Aqui na nossa região tem o dono da Casa d'Água, tem alguns caras que quando eu vejo a estrutura dos caras, quando eu vejo o número de funcionários, cara, se eu chegasse aqui eu ia fazer assim, ó. Cara, parabéns. Cara, imagine quanto desafio a tua família você passou para chegar nesse número, para chegar nesse resultado. O quanto que você teve que aprender, se reinventar, mudar a tua cabeça para chegar no resultado que vocês têm. Entende? Às vezes a gente vê a maioria criticando. O empresário está roubando, o empresário não sei o quê. Cara, bem no fundo, elogio o cara de sucesso. O cara que batalhou, o cara que conseguiu. Nenhum de nós, né, que tem sucesso teve só 8 horas trabalhado. Tenho certeza que trabalhamos 16, às vezes nem dormimos. Exato. Entende? Tem a questão para resolver para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. E que muitas vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu não estou, digamos assim, preocupado só comigo, porque impacta vários outros, né? Quando você... Deu a palavra, quando você trabalha, você assumiu o compromisso. Porque quando você trabalha sozinho, você, eu quero mudar. Você muda, tudo bem. Você tem uma empresa lá de 5, 10, 20, 50, 100. Não quero mais isso. Cara, são 100 famílias, são 50, são 5, são 2, são outras. Porque se for porque se for você e mais um, são 50% que já vão ser prejudicados com
tua decisão. E isso que é importante, por isso a questão de você entender o teu dom, a tua habilidade e entender que assim, você veio para dar fruto, para prosperar. E assim, é até interessante, o empresário é muito comparado a uma árvore. Sim. Porque a árvore que dá fruto, ela alimenta os outros. Todo o dia, quinto dia útil, cada empresário tem uma responsabilidade de dar fruto. E aquele fruto o colaborador leva para casa, paga o aluguel, compra a comida da família, paga a roupa, realiza os desenhos. E aí assim, aí vai dizer assim, mas não ganha tanto. Tudo, se você se preparar, e nós somos empresários, nós sabemos o quanto a gente tem necessidade de demanda de qualidade, de mão de obra de qualidade, de gente que está especializada. E aí a pessoa às vezes quer um resultado, quer galgar um cargo que você olha para ela assim, amigo, o que você sabe fazer? Ah, mas eu quero ganhar. Não, mas o que você sabe fazer? Nada. Então assim, eu acredito que a responsabilidade de você analisar principalmente você e fazer essa pergunta, o que eu sei fazer, o que eu tenho de habilidade natural, o que é o meu dom, o que eu gosto de fazer, e aonde eu estiver fazendo, faça, né? Faça bem feito. Se você não tem ainda hoje a condição ou a coragem ou ainda não acredita que você pode abrir o teu negócio, aonde você estiver trabalhando, empreenda. Seja o melhor colaborador, leia sobre aquilo que você está fazendo. Eu tenho uma coisa que eu lembro da época que eu trabalhava na Ponto Frio, que eu era colaborador, que na hora que não tinha movimento, os vendedores sentavam, iam para o banheiro, sumiam e tal. E eu disse assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa geladeira. Abrir a geladeira tinha um manual. Na época que eu vendia, tinha estourado os computadores, uns da Positivo, então eu vendia muito aquilo lá. Eu não tinha muito conhecimento, mas o que eu fazia? Quando não tinha, eu ia lá e mexia, e olhava. E aí hoje eu fico olhando assim, o funcionário chega lá, o que ele vai fazer? Entende? Então, cada um de nós tem que entender que tem um trabalho a ser feito. Seja como colaborador, como empresário, como pessoa, como marido, como pai. Se você negligenciar em alguma área disso, você vai ter um resultado ruim. É fato. Não tem como uma árvore plantada do lado do rio, que está ali regada com água, bem cuidada, podada, né? Não dê fruto. Claro. E muitas vezes as pessoas elas querem que as coisas aconteçam sem fazer o básico, né? Porque é uma premissa básica, né? Você quer ser mais valorizado? Você quer receber mais? Entregue mais. Se você entregar mais hoje, daqui a um tempo, você vai receber mais do que você entrega. Você vai ser remunerado. Ainda que talvez essa colocação que você colocou tenha uma resposta, mas o meu patrão não me vê, o meu gerente não me vê. Amigo, assim, ó, vai por mim. Uma empresa. Vai por mim assim, ó, vai por mim. Tem alguém que vê. Isso. Tem alguém que vê aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Exatamente. E isso aí se chama, tipo assim, ser você, né? Porque você consegue até enganar todo mundo, mas você não consegue se enganar. Você consegue saber se você fez o seu melhor, se você deu o seu melhor de verdade, ou se você é excelente para convencer e está querendo mostrar que deu o seu melhor, mas de verdade. Eu acho que a palavra-chave é se questionar se aquilo que eu estou fazendo, de fato, eu estou fazendo bem feito. Isso. Não importa o que é, eu vou fazer um pão, vou fazer um doce, vou fazer um móvel, eu vou fazer uma entrega. Eu fico encantado hoje que a gente tem aí o Mercado Livre que está bombando de vender varejo e tal. E eu fico olhando, se eu fosse um entregador, eu não ia ser entregador por muito tempo. Porque, cara, quantas portas que eu abro? Já parou para pensar? Quantas pessoas? Eu conheço todo mundo. Quantas portas que tu abre para entregar? Olha lá no endereço. Sabe o nome do cara? Chega lá, bom dia. Bom dia, Éder. Sabe quem que é? Quem que é o fulano? Quem que é o Éder? Sabe o endereço? E aí, assim, tem na mão a ferramenta, chega lá, aí, dali um pouquinho, não tem resultado. Até o próprio Mercado Livre demite você por você não fazer uma entrega direito. E você, às vezes, eu tinha um conceito para mim quando eu era CLT, e que cada cliente era o meu patrão. Eu tenho isso até hoje. O meu cliente é o meu patrão, é ele que me paga. E aí, assim, então cada cliente que eu estava atendendo, eu tinha que fazer o meu melhor. Então, quando eu fazia o meu melhor, ele se tornava meu patrão. Eu conto histórias que, assim, você ser convidado para um cliente para ir comer um churrasco, já fui, legal pra caramba. Mas eu fui além disso. Eu tenho cuidado de falar disso aqui, porque a pessoa vai dizer, mas se eu comprar dele, então eu vou morrer. Não, mas eu tive alguns clientes, e não foi um, que eu me tornei tão parte confiável da pessoa, entreguei tão
Porque eu falo assim, quando a gente entrega um móvel, você não fica uma semana, não é uma comida que você come e amanhã não lembra daquilo. Você vai colocar um móvel dentro da casa do cliente, você fica 15, 20, 50 anos lá dentro. Então é importante que você tenha uma boa lembrança. E eu tive o privilégio de já ir em funeral e missa de 7º dia de cliente. Convidado porque aquilo que eu fiz fez tanto parte da família que eu era importante para aquele senhor, aquela senhora, que eu fiz aquela entrega. Então, entender que, de fato, assim, nós estamos nessa vida para crescer, para entregar algo a mais, e o teu dom, a tua habilidade, ela tem um objetivo. Ela tem parte. Então, às vezes, você diz, mas eu não sirvo para nada. Mas se você só dizer assim, bom dia, se você só dizer assim, cara, ficou legal esse teu penteado, ficou bom. E isso já muda. Pode mudar. Isso já muda. E as pessoas se surpreendem. Às vezes eu vou correr, eu costumo caminhar na beira-mar, em Floripa, e às vezes em Balneário. E eu passo e cumprimento as pessoas, algumas, e você percebe a reação delas, porque às vezes falta essa empatia, né? E conforme eu tinha falado antes, a conversa vai muito rápida. Na parte final, para quem nos acompanhou, né, e que ficou ali 1 hora vendo a nossa conversa, e com certeza você vai pegar insights muito legais, que aqui hoje a gente não falou de um negócio específico. Tudo que a gente falou serve para qualquer negócio, para qualquer tipo de pessoa, né? Para a vida, que é o que é mais importante. Porque no final das contas, empreender, você pode empreender na sua vida. Você falou uma coisa muito certa, empreender na sua família, no seu casamento, na sua relação com seu pai, com sua mãe. Desde que você queira fazer algo diferente, bem feito, você está empreendendo. Exatamente. E no final a gente sempre pede a dica que o convidado dá para as pessoas que nos acompanharam. Quero empreender. Acho que você já deu as dicas, mas vamos de uma maneira formal aqui, porque a gente falou muito sobre isso, muito sobre dicas. Né? A dica, eu acredito que seja a primeira pergunta que você deu lá. O que você faz bem feito? A dica é você saber. Se você sabe o que você faz bem feito, você tem já 50% do caminho andado. O outro é aperfeiçoar, estudar. E aprender aquilo que você não sabe. Que o sucesso tem uma palavra que diz assim, que eu ouvi de acho que é Paulo Vieira, ele diz assim que eu não tenho o que eu quero ter porque eu não sei como ter, porque se eu soubesse eu já teria. Sensacional. Exatamente. Então você não está onde você está porque você não sabe como está. Se você aprender, você estará lá. Sim. Então, conhecimento, vocação, é uma soma de alguns fatores. E aí, a palavra para você talvez começar a empreender é humildade para aprender. Muito bom. Te agradecer aí pela presença, agradecer aí por ter honrado aí a nossa audiência, né? Que a gente fica muito feliz. Como eu já falei algumas vezes, sem o nosso convidado, né, não haveria o podcast A Casa é Sua. Porque você nos acompanha sabe que o podcast ele é para transmitir conhecimento. Porque, como eu já falei algumas vezes, eu comecei o negócio literalmente do nada, né? E foi com conhecimento e sabendo o que eu gosto de fazer. No meu caso, eu sou comercial, eu gosto de vender. E gosto de... Então, muito gosto de pessoas, né? Exato. E quem gosta de vender, obviamente, precisa gostar de pessoas, porque eu não vendo para máquina. Nem você vende, a gente vende para pessoas. Então você é obrigado. Se você é comercial e não gosta de pessoas, você está no lugar errado. Não sei se tem um minutinho, mas só falar uma coisa. Claro. Assim. Eu acho que de todas as profissões, a profissão que todos deveriam aprender é vender. Com certeza. Por quê? Você precisa vender para o teu filho, vender para tua esposa, vender para qualquer um. Você precisa vender. Se você não souber se vender, você perde teu filho, você perde a tua esposa. Então, a primeira profissão, o primeiro curso que você vai fazer, mas eu detesto vendedor, é esse que você precisa fazer. Aprenda a vender. E vender não é entregar para as pessoas o que ela não quer. Vender é justamente o contrário. A hora que você aprender a vender, você vai vender é entregar para ela o que ela quer. Tem um ditado que diz assim, eu vendo aquilo que eu gosto. Se eu gosto, você também vai gostar. Mas aí eu preciso entender o que você gosta e eu entregar aquilo que você quer. Exatamente. Legal. Muito obrigado.